Esqueça os indicadores do mercado cripto, porque todos eles falharam em marcar o topo do Bitcoin. Então, por isso, da mesma forma que eles falharam em marcar o topo, eles também vão falhar em marcar o fundo de mercado. Ou seja, nesse momento, para identificarmos um possível fundo de bear market do Bitcoin, nós temos que usar as únicas coisas que realmente foram assertivas neste ciclo. E essas coisas foram preço e tempo. Antes de continuarmos para falar do possível fundo do bear market, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações e bora pro vídeo. Primeiro, vou falar sobre os indicadores que falharam. Quais foram esses indicadores? Nós temos esse daqui, que era dito como o marcador de topo de bull market, a região que você deveria vender em topo. Então ele indicaria isso através deste gráfico aqui, ó. Se ele estivesse para a esquerda, quer dizer que não estamos no topo, é para você segurar as posições. Se ele chegasse próximo dessa região vermelha, era para você vender as suas posições, porque já estaríamos em um topo do Bitcoin. Só que em nenhum momento esse indicador chegou nessa região vermelha. Na verdade, na maior parte do tempo ele ficou aqui dentro, mesmo quando o Bitcoin bateu 126 mil dólares, que de fato foi o último topo que nós marcamos aí do ciclo. Para esse indicador funcionar, ele utiliza vários outros indicadores específicos de dentro do mercado de criptomoedas. Então, somando todos eles, eles fazem uma conta que aí sim chegam nesse indicador para mostrar se é topo ou não é. E nesse caso, ele falhou. Já de outro lado, nós temos dois indicadores muito simples que foram bem assertivos. Foi basicamente o indicador de preço e tempo. E primeiro falando sobre preço, né, em um bear market, as quedas do Bitcoin, elas ficam na faixa de 70% do seu topo até a região que ele realmente forma um fundo verdadeiro de bear market. E isso aconteceu em todos os ciclos, tá? Neste ciclo, o Bitcoin corrigiu mais do que 70%. Neste outro ciclo, que foi o último, nós corrigimos ali em torno de 78% do topo até o fundo de mercado. E existe um tempo específico que ele demora, né, para corrigir do topo até o fundo. Esse também é um indicador muito assertivo que nós já vamos falar sobre ele mais para frente. Então, se nós considerarmos essa média de correções do topo até um fundo de mercado, o Bitcoin ainda tem mais espaço para cair. Esse padrão de preços ele fica ainda mais nítido quando nós traçamos duas linhas aqui, tanto unindo os topos de cada ciclo, quanto unindo os fundos de bear market de cada um dos ciclos do Bitcoin. Então aqui, ó, nós temos o fundo do ciclo de 2022. Foi aqui a exata região que o mercado marcou o fundo de bear market e depois ele engatou numa nova tendência de alta. Aqui atrás nós temos um outro fundo lá do ciclo de 2018, onde foi um bear market muito mais rápido, acelerado, e depois ele lateralizou por um longo período em fundo. Aí sim entregou mais um rally de alta. E nós temos aqui essa outra correção que foi lá de 2020, durante um crash, num reset que tivemos no início do ciclo de alta do ciclo de 2020 para 21. Então aqui também o mercado ele tocou essa linha e nós temos aqui 1, 2, 3 toques em fundo. Se essa métrica realmente é tão assertiva assim, teoricamente o fundo do bear market do Bitcoin estaria nessa linha tracejada aqui. A grande questão é que pode ver o seguinte, ó, quanto mais tempo se passa, mais alto é o fundo do bear market. Da mesma forma que quanto mais tempo se passa, mais alto é o topo do próximo ciclo. Então uma segunda variável importante de adicionar aqui é o tempo. Quanto tempo costuma durar um bear market do Bitcoin? Cada ciclo de baixa tem um comportamento único e é causado por motivos diferentes, mas o tempo e a duração costumam ser muito próximos. Inclusive, olhando para os últimos ciclos do Bitcoin, em média, né, para chegarmos do topo até o fundo de mercado, este ciclo aqui demorou 317 dias, um pouco menos de um ano. Esse outro ciclo, do all-time high até o fundo de mercado, durou em média 322 dias, também foi praticamente um ano aí de correção. Nesse momento, se considerarmos a mesma quantidade de dias em queda, vamos ter aí até o final do ano de 2026 um mercado de correções. No próprio gráfico podemos colocar um indicador de tempo, que é esse daqui, ó. Ele mostra a exata região de começar a vender, a exata região de voltar a comprar Bitcoin e a exata região do fim do ciclo. E mais uma vez esse indicador foi muito assertivo, ele só errou por um mês aí de diferença do topo até a região de final de ciclo. Então o topo do mercado foi no início de outubro, ele marcou aqui como fim de ciclo no dia 3 de novembro de 2025. Mas de fato, a partir de novembro, o mercado começou a corrigir mais forte. E esse indicador ele ainda não marcou a região de compra, porque da mesma forma que ele marca a região de início da realização de lucros até a região de fim do ciclo, ele vai marcar a região de início do DCA. Foi toda essa região aqui do ciclo anterior, então ele acertou o fundo, depois você já estaria comprando um pouco mais caro, um pouco mais caro, um pouquinho mais caro, depois no fim de 2023 já estava com um preço um pouco mais caro, então ele também não é 100% assertivo na região de fundo de compra, mas é um indicador interessante de acompanhar. No ciclo passado ele acertou a região exata também de realização, foi aqui e aqui, fim de ciclo, e aí de fato entramos no bear market. Ele acertou a região de acumulação e muito parecido com o anterior, ó. Ele acertou o fundo
perfeito, depois outras compras que já estavam um pouco mais caras e aqui tivemos o halving do Bitcoin. Então as pessoas podem pensar, nossa, então era muito fácil, era só olhar o tempo, vender na hora certa, né? Na hora que dá o fim do ciclo em tempo a gente vende e agora é só esperar até o final do ano aí que o mercado vai fazer fundo, com certeza. Vamos comprar nessa região e depois surfar o próximo ciclo de alta. Não é bem assim, porque os ciclos nem sempre são iguais e eles nem sempre se repetem. Por isso que a gente tem que acompanhar semana a semana para ver o que está acontecendo com o mercado e não tomar decisões só com base no tempo. Porque uma coisa que deixa muito claro isso é o ciclo de 2017. Nesse indicador de fim de ciclo, já teria marcado como a região de início de venda para realização. Aqui, ó, 17 de abril de 2017, sendo que o topo do ciclo foi lá atrás no final. Então, se você começou a realizar aqui, você realizou errado, porque você perdeu basicamente 3.000% de valorização do Bitcoin e também o fim do ciclo, ele já foi muito atrasado. Ele marcou o fim do ciclo aqui e, na verdade, o fim do ciclo aconteceu em dezembro. Então, foi mais ou menos 42 dias de atraso aí do fim do ciclo e você já teria uma correção de 60% na carteira. Ou seja, não dá para se basear 100% nisso daqui para tomar alguma decisão de compra ou não de Bitcoin. Mas é verdade que se colocarmos essas duas variáveis ali no gráfico, o tempo e o preço, nós temos ali mais ou menos uma estimativa de onde será o fundo do bear market e quando ele vai acontecer. Lembrando que não dá para afirmar com 100% de certeza, então por isso a gente tem que adotar a estratégia de DCA em regiões específicas de preço. Mas vamos aqui para qual preço seria o fundo e quando aconteceria. Bom, então a primeira coisa foi unir os fundos e unir os topos. Aqui também nós temos uma noção de onde pode ser o próximo topo do Bitcoin e quando ele acontecerá. Então, deixa eu até esticar um pouco mais aqui. Eu vou pegar a fractal do último ciclo que tivemos. É essa daqui. Vou jogar para cá. Temos aqui o nosso possível fundo e quando ele vai acontecer. Então pegando a linha que unimos dos últimos bear markets e que o topo sempre tende a ser mais alto e as quedas são menores entre o topo e o fundo. E pegando a variável tempo, nós temos aqui um possível fundo de bear market acontecendo entre maio desse ano até dezembro desse ano. Porque uma vez que o Bitcoin chega no seu fundo de bear market, ele vai ficar lateral dentro dessa região até ele voltar a entregar novas altas. E o fundo mais fundo seria possivelmente na região dos $30.000 por unidade, seguindo essa linha de tempo, unindo os fundos dos últimos ciclos com o tempo. Se ele vai chegar lá ou não, não tem como saber. Mas depois dessa primeira onda de queda, ficou muito mais provável disso realmente acontecer. Na minha estimativa, o fundo seria mais próximo aqui de $42.000, mas se ele chegar lá nos 30 mil, seria o melhor preço possível de compra de Bitcoin ao longo de 2026. E perceba o seguinte, do preço atual até o fundo máximo, nessa estimativa seria ainda mais 55% de correção. Dessa forma, do topo até o fundo do bear market, nós teríamos uma correção de 76%. Seria um pouco menor do que o ciclo passado, mas ainda assim seria uma correção bem grande. Sobre o tamanho da queda ser 76%, eu tenho minhas dúvidas porque o topo desse ciclo não foi tão esticado quanto o topo do ciclo anterior, que nós realmente corrigimos ali 78%. Então, por isso que, na minha opinião pessoal, eu não acho que nós vamos chegar tão baixo assim em 30 mil. Eu deixaria um pouco mais acima uma região de um possível fundo. E tem outro detalhe, como não tem como saber se realmente isso vai se repetir ou não, temos que adotar uma estratégia de compras aos poucos nos principais suportes. Então aqui é um suporte do Bitcoin em cima de topo anterior. Eu tenho que comprar. Se ele perder esse suporte e realmente corrigir para a próxima região, perceba que nós temos um outro suporte aqui nessa região de $45.000 até $38.000. Então aqui já teria um potencial de ser um fundo do bear market. E aí os 30 mil não aconteceriam. Mas agora, para as coisas ficarem ainda mais interessantes, vamos estimar aí também um topo possível do próximo ciclo de alta. Pegando a mesma fractal deste ciclo que nós vivemos agora, que foi um ciclo mais lateral, e colocando aqui para colocar a variável tempo e preço, concluindo o próximo ciclo. Ó. O topo estimado seria ali nos $180.000 e nós estaríamos batendo ele lá em agosto de 2029. Então, se nós tivermos realmente um ciclo muito parecido com o anterior, seria mais ou menos esse desenho de gráfico que nós teríamos entre os próximos anos. Ó. Então, assim seria o ano de 2026, 27, um ano mais lateralizado já começando a subir, 28, ano de alta mais forte vertical e 29, um ano de topo histórico e depois início de correção. Com isso, é interessante calcular também o potencial ganho e potencial queda. Até o final do ano podemos ter uma correção ainda de 54% se realmente repetisse esse ciclo, né? Lembrando que não dá para saber se ele vai repetir ou não. E a alta do fundo até o próximo topo seria de mais ou menos 517%. Isso está dentro da regra aí do Bitcoin, porque as altas são menores ao longo dos próximos ciclos e as quedas também são cada vez menores. Outra coisa que contribui para a narrativa de que o fundo não foi formado em 59
mil no Bitcoin e teremos mais quedas é o preço do Bitcoin contra o ouro. Esse também costuma ser um gráfico interessante de olhar para encontrar fundos de bear market, porque ele também tem seu próprio ciclo de topos e fundos, onde ele respeita alguns preços muito bem. E nesse momento, o Bitcoin contra o ouro está ali na região de 14, já muito próximo de um fundo de bear market, só que esse fundo pode ser ainda mais fundo, porque geralmente o fundo acontece dentro dessa linha amarela aqui, nós ainda não chegamos nela. Essa linha começa entre a região de 12 pontos e a região de 9 pontos do Bitcoin em ouro. Isso significa que o Bitcoin contra o ouro ainda tem um espaço para corrigir pelo menos mais 33%. Então, de fato, nesse outro gráfico também não chegamos no fundo do bear market. Por fim, utilizando algumas regiões importantes também de Fibonacci, né, no gráfico do próprio Bitcoin, em 2022 podemos notar que o fundo foi nessa região de 78,6. Se ele realmente acontecer na mesma região, 78,6, isso daria ali nossa casa dos 40 a 35 mil dólares por unidade em BTC, sendo essa a região de fato de um fundo de mercado. Aqui eu já acho muito mais provável ser o fundo do que aquela região dos 30 mil dólares a 28 mil. Nesse caso parece que não dá muita diferença, né, dos 30 mil para os 40 mil, mas dá bastante diferença, já seria mais do que 30%. Então agora, enquanto o mercado ainda não forma fundo, nós vamos ir monitorando dentro da nossa comunidade aí as regiões possíveis de fundo, as regiões também de negociação de curto prazo, como por exemplo essa mensagem que eu enviei aqui, ó. Bitcoin, temos uma boa concentração de ordens alavancadas na região do último fundo próximo a 59 mil. Como muitos traders entraram para fazer o trade da vingança, acreditando em uma recuperação rápida do mercado, neste momento as chances aumentam de buscar mais uma vez o fundo dos 60k. Só que ao mesmo tempo vale mostrar que posições shortadas estão aparecendo na parte de cima do mercado, acima dos 72 mil dólares. Então, quando voltar a ter compras de institucionais, essas serão regiões facilmente liquidadas. Por enquanto, estamos no meio do caminho, ou seja, uma região de esperar e não fazer absolutamente nada. Se você quer fazer parte dessa comunidade de forma gratuita, você pode entrar no link da descrição e seguir o passo a passo. Mas é isso, deixe nos comentários a sua opinião de onde vai ser o fundo do Bitcoin desse bear market. Comentei qual vai ser a melhor região possível de compra. Eu acredito que vai ser próximo dos 40 mil dólares por unidade, só que vale lembrar que eu não vou ficar esperando até lá para comprar, eu já tenho que começar o meu DCA em regiões importantes de suporte, porque realmente não dá para saber se o ciclo vai se repetir ou não. Mas é isso, espero que tenham gostado, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito e te espero no próximo vídeo. Até lá!